lembrar daqueles castelos, né, onde a cadeia era no mais profundo, né, no último, lá no subsolo, né, no porão, normalmente fria, escura, úmida, né, que pouco se acessava. E muitas vezes, queridos, muitos de nós têm áreas da nossa vida que são difíceis de acessar, muitas vezes ou não permitimos, ou tem chaves que realmente precisam ser giradas no mundo espiritual para que possamos experimentar a plena liberdade daquilo que o Senhor nos conquistou, né? Naquela área ou em outras áreas, em tantas áreas quantas forem, que muitas vezes não estamos fluindo, não estamos crescendo. Eu quero começar com um texto que está em Filipenses, no capítulo 3, um texto muito conhecido, que o apóstolo Paulo fala. Eu não vou ler todo o contexto, naturalmente. Muitas coisas eu vou citar aqui e não vamos ler o texto, até porque muitos já conhecem, mas apenas para a gente então tentando simplificar e avançar aqui. Então, Paulo fala em Filipenses 3,12 o seguinte: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, ou poderia ser traduzido por seja maduro, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso ou conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos ou maduros, teleios no grego, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira também, Deus vos revelará. Paulo estava falando aqui sobre o alvo da sua vida, seu ministério, a vocação, enfim, aquilo para o qual ele foi conquistado por Cristo Jesus, né? E não podemos limitar apenas a questão da salvação, mas os propósitos de Deus na vida de Paulo. E ele fala aqui sobre maturidade, que é traduzido por perfeição, mas o original aqui é a questão de maturidade. E eu quero apenas salientar aqui, porque isso aqui poderia ser uma outra pregação, mas eu quero salientar o que ele diz o seguinte, que para ele continuar em direção a esse alvo, ele precisava fazer duas coisas. Uma delas, esquecendo as coisas que para trás ficam, e a outra, avançar para aquelas que estavam diante dele. O que eu quero falar um pouco nessa noite é exatamente sobre as coisas que para trás ficam. Porque muitas vezes essas coisas que para trás ficam, a gente apenas coloca uma pedra sobre elas. E é como se fosse aquelas bolas de ferro, né? Agora lembrando de calabouço, lembrando daquelas prisões antigas, ou das punições antigas. Então, muitos escravos, né, tinham aquelas bolas de ferro e não tem como correr, não tem como, né, sequer andar normalmente com aquilo. E muitas vezes, querido, mesmo convertidos, e às vezes por anos, nós podemos ter áreas da nossa vida, áreas da nossa alma, coisas no nosso caráter, coisas na nossa conduta, no nosso procedimento, que estão em verdadeiros calabouços, né? Áreas que estão presas na nossa vida e que naturalmente elas impedem o crescimento de uma forma geral ou até em áreas específicas. A gente vai falar um pouco sobre isso. E muitas vezes nós podemos então identificar, querido, na palavra, alguns padrões e algumas coisas que aconteceram com homens e mulheres de Deus, com gerações em que a gente vê essas cadeias acontecendo na vida deles em alguma área e o prejuízo que isso trazia, né? Então, primeiro eu quero dar esse pano de fundo e falar, por exemplo, a gente não vai ler naturalmente, como eu falei, todos esses textos, mas se a gente lembrar de Abraão, Isaac e Jacó, e indo até os filhos de Jacó, quando envolve especialmente José e seus irmãos, a gente vê um padrão interessante. Se você ler em Gênesis capítulo 20, ali, você vai lembrar que Abraão, ele mentiu a respeito de Sara, né, dizendo que era, não mostrando que era sua esposa, ela era minha irmã e tal, mas ela era sua esposa para que o rei lá de Gerar não matasse ele, enfim, né, porque ela era muito formosa e tal. Então ele mentiu e quase que
que a Sara virou a esposa mesmo do rei dos filisteus, mas Deus impediu isso, enfim. Mas houve uma mentira de Abraão para preservar a sua vida. A mesma coisa acontece com Isaac, 6 capítulos depois, no mesmo lugar, Gerar, né, ali do território dos filisteus, onde ele também mente a respeito de Rebeca para preservar a sua vida, né, porque iam tomar ela por mulher, viu que era muito formosa e tal, e ele então também mentiu a respeito dela para que ele não fosse morto, né, então dizendo que não era seu marido, né, enfim. E veja, Abraão mente, Isaac mente. Quando a gente vê em Jacó mente para o seu pai, né, se fazendo passar por seu irmão Esaú para receber a bênção ali da primogenitura, que Esaú já tinha vendido, mas ele acabou usando ali de um artifício para confirmar aquilo, mas de uma forma mentirosa. E o que a gente vê depois na vida de Jacó? Jacó, quando daí vai constituir a sua família, seu sogro Labão mente a respeito da sua esposa, que na verdade ele queria casar com Raquel, e ele trabalhou 7 anos, aquela questão do dote, para receber Raquel, mas quem vem? A mais velha, Lia. Aí tem que trabalhar mais 7 anos. E ele mesmo fala que Labão mudou 10 vezes o salário, enfim, várias coisas ali naquela relação de sogro e genro, mas patrão e empregado ali, muito anuviada, com engano, com mentira. Jacó já experimentando as consequências da mentira, que ele mesmo já tinha plantado, mas que já vinha de geração anterior, desde pelo menos o seu avô, né, Abraão, daí pelo seu pai e ele. Aí o que acontece depois com os filhos de Jacó? Mentem para Jacó agora mais uma vez vítima daquilo que ele já tinha plantado, que havia naquela geração, que ele achou que na verdade José tinha sido morto por um animal, porque os seus irmãos mentiram a respeito dele, né, porque tinham vendido como escravo. Então sofreu agora pela suposta perda, né, falecimento do seu filho. E aí José é vendido como escravo, mas depois, né, Deus, né, levanta ele como príncipe, aquela história que a gente já sabe. E o que acontece com os irmãos de José que mentiram a respeito de José? Colhem também uma situação que o José armou para eles, né, para fazer que eles ficassem presos lá. Colocou o copo dele, onde ele dizia que, né, tinha um copo específico lá, que ele usava, como ele disse, para adivinhações e tal, e colocou no saco de mantimento de Benjamim, forçando para que eles ficassem ali, como se eles tivessem roubado o copo, né, de José. E não foi isso, foi José que aprontou isso para eles. Então, agora os irmãos de José são vítimas também de engano. Veja, querido, engano, mentira e as suas consequências, eles sofrendo de uma linhagem, de uma história que a gente vê o começo lá em Abraão. Mentindo a respeito da sua esposa, Isaac faz a mesma coisa, aí Jacó e Labão, Jacó e os seus filhos, e aí José, né, que depois então os irmãos sofrem então a consequência ali, mas graças a Deus, né, pelos planos de Deus, acabou tudo depois, no final de toda essa história, né, Deus preservando o seu povo, mas não isenta de a gente ver as falhas, os erros e os pecados na vida desses patriarcas. É interessante que a Bíblia, querido, mostra as realizações em Deus, mostra coisas tremendas a respeito dos homens de Deus, mas mostra também as suas falhas. Paulo fala, né, sobre aquela questão de servir de exemplo, né? Tudo isso nos serve de exemplo para que nós não caiamos nas mesmas coisas. Apesar de que vemos, né, Abraão, um homem de fé, ele mente para preservar a sua vida. A gente vê a fragilidade humana, mas é interessante nós entendermos, querido, que isso são cadeias na alma, cadeias em alguma área que acaba se repetindo, e enquanto uma geração não der fim a isso, e a gente vai ver depois como isso muitas vezes acaba perpassando, influenciando, e aí aquela geração não dá jeito de cessar aquilo e continua se perpetuando aquelas mentiras. Veja uma coisa interessante. A gente falou sobre a questão de mentira, do engano, né, as consequências que eles sofreram na linhagem de Abraão. Grande homem de Deus, amém? Pai da fé. E o que falar do homem segundo o coração de Deus? Eu estou falando de quem? Davi, né? Um grande homem de Deus. Dali veio, né, o Messias, Jesus, filho de
Davi, tem misericórdia de mim. Davi é uma importância tão grande na palavra de Deus, o que ele foi, o que ele representou, mas nós sabemos das falhas de Davi, não sabemos? E eu queria salientar aqui, querido, que Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, a gente conhece a história, ele estava, então, lá no palácio, né, ali num terraço, e daqui a pouco ele enxerga, então, Batseba, uma mulher formosa, tomando banho, então, naturalmente sem roupa, e cobiça, chama ela, acaba adulterando, e aí acaba gerando um filho, que para ele esconder faz o quê? Coloca o seu esposo, o esposo de Batseba, Urias, na frente de batalha, onde estavam os homens valentes, para que morresse, para que parecesse, na verdade, que o filho não era de Davi, mas sim de Urias. Ele acaba, ao mesmo tempo, cometendo um adultério e um assassinato. Tanto que Natã repreende ele de uma forma muito forte. E ele, então, na sequência, nós sabemos, né? Se arrependeu, mas as consequências vieram. Mas veja essa questão agora na área moral. Davi comete adultério. O que acontece 2 capítulos depois, 2 Samuel 13? Um dos seus filhos, Amnon, se afeiçoa da sua meia-irmã Tamar, que também então era filha de Davi, mas irmã de Absalão, outro filho de Davi. Né? Tudo ali em família. Amnon comete um incesto, então, né, com a sua meia-irmã e, ao mesmo tempo, um estupro. Algo que, na verdade, deveria ser punido com a morte naquela época. E é interessante que o cara que leva Amnon a enganar, né, o próprio rei Davi, porque ele fez toda uma armação para que Amnon e Tamar ficassem sozinhos, e Amnon então praticasse esse ato, que depois ele veio a ter inclusive nojo dela, né, expulsou ela, e ela agora uma donzela, né, que tinha sido abusada, né, era algo terrível naquela época. E era um sobrinho de Davi também, que, se não me engano, Jonadab, filho de Simeia, que era irmão de Davi, que levou Amnon, seu primo, a cometer esse incesto, esse estupro contra a sua meia-irmã. Então a gente vê aqui, começou com o adultério de Davi, aí vem o incesto e estupro de Amnon. O que acontece? A gente sabe que Absalão depois, então, né, ficou naturalmente indignado com Amnon, porque a Tamar era irmã, né, dele, irmã mesmo, não era meia-irmã, irmã dele, e acaba fazendo o que então? Uma emboscada, enfim, e mata Amnon. Aí já entrou a questão do assassinato na história da família, né, entre irmãos. Mas a gente está falando da questão da área moral. O que Absalão faz? Absalão acaba coabitando, tendo relações com as concubinas de Davi, quando já estava ali em curso um plano para ele usurpar o trono, né? E então aquilo que Davi tinha sido feito em oculto, Absalão, e inclusive houve uma profecia sobre isso, acaba fazendo à vista de todo Israel, armar uma tenda e tal, e ele teve relações com as concubinas de Davi na frente de todo Israel. Imagina a vergonha e aquilo o que representava para Davi, né? Tanto que ele fugiu, né? E aí depois segue a história de uma forma trágica com esse filho de Davi que acaba sendo morto. Absalão acaba sendo morto ali por Joabe, um dos generais do exército. Mas repare, querido, essa área na vida da família de Davi, que começa então com adultério, e nessa área então de prostituição, de imoralidade, acaba atingindo seus filhos, né? E inclusive com crimes como a questão do próprio estupro, né? O incesto já era um crime, mas a questão do estupro depois acaba envolvendo assassinato. Mas veja que Davi adulterou e matou, e aí experimentou na sequência na sua família, né, imoralidade, fornicação, incesto e também assassinato. Um padrão que passou, então, nas gerações, que a gente está falando de Abraão, na questão de mentira, de engano, na questão de Davi. E eu vou falar depois um pouco mais sobre esse texto, mas eu gosto muito de lembrar que fala em 1 Pedro 1,18 ali,
em diante, que diz que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados ou libertos da nossa vã maneira de viver que os nossos pais nos legaram. Então Abraão passou um legado para Isaac, que passou para Jacó, que passou para seus filhos. Davi passou um legado, teve coisas boas naturalmente, né? Mas teve as coisas ruins, porque o legado, querido, vem tudo junto, é um pacote junto. Transmitimos as coisas boas, transmitimos as coisas ruins. E naturalmente, o que eu estou falando nessa noite é de nós entendermos essa maneira como isso acontece, e darmos um fim, querido, na transmissão da parte ruim, vamos dizer assim, que possa haver na nossa história, na nossa ascendência, para que os nossos filhos não venham a colher as consequências disso. Né? Abraão poderia ter cessado aqui o Isaac, mas não, continuou. E é interessante que, falando inclusive sobre Absalão, a gente vê algo que muitas vezes os pais, em determinado momento, podem errar com seus filhos nessa questão e gerar um grande problema e realmente uma verdadeira cadeia na alma. Quando a gente lê a história de Absalão, querido, depois de ele ter matado, então, Amnon, Davi chama ele para Jerusalém, mas ele ficou 2 anos sem ver a face do rei. Tanto que Absalão, ele coloca fogo nas searas lá de Joabe, o comandante do exército, para chamar a atenção, porque ele queria ver o rei e nada, né? Não tinha audiência com o rei, que era seu pai. E aí, quando então ele coloca fogo, e daí Joabe vai dizer, por que tu fez isso? Então, não, eu estou te chamando, tal, eu quero ver o rei. E aí ele é chamado, então, só que ele fica 2 anos sem ver a face do rei, né? Que daí então acontece essa situação, mas Davi tem o seu filho, veja bem, em Jerusalém, mas fica 2 anos sem ver a face do seu filho. Que mensagem que, na verdade, Davi estava dizendo para Absalão nessa questão? Esse texto, apenas para a gente pegar algumas referências bíblicas aqui, em 2 Samuel, tá, no capítulo 14, eu só ler aqui rapidinho. No versículo 24 diz, disse o rei, torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Isso acabou, então, querido, ficando um tempo de 2 anos, né? Absalão nessa condição. E aí, quando ele coloca fogo, então, na questão da seara, lá no pedaço de terra de Absalão, versículo 32 de 2 Samuel diz assim, e disse Absalão a Joabe, eis que enviei a ti, dizendo, vem cá para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, se há ainda em mim alguma culpa que me mate. Então foi Joabe ao rei e assim disse. Então chamou Absalão e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Depois de 2 anos, ali em Jerusalém, daí Davi, então, por causa dessa situação, acaba, então, vendo Absalão. Imagina, querido, a rejeição que Absalão recebeu do seu pai, o rei Davi, que nós conhecemos por salmos, por tudo aquilo que ele é, mas ele falhou terrivelmente com a sua família. Com Amnon, depois de ter cometido incesto, com Absalão. Só que na questão de Absalão, a coisa ela se tornou assim, ainda mais trágica, querido, porque além de ele acabar então matando seu irmão, e aí sentir essa rejeição, ele começou a armar um complô, né, para usurpar o trono de Davi. E aí, quando a gente lê a sequência desse texto aqui, a gente começa a observar o que
o que Absalão estava fazendo, que era furtar o coração dos homens de Israel a seu favor, porque ele ficava na porta da cidade, e aí ele diz assim, quando alguém tinha uma questão, né, isso está em 2 Samuel capítulo 15, né, olha só, 2 Samuel 15, 1, e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel, teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Olha só, todo mundo que vinha, ele dizia assim, poxa, né, que viesse todo mundo para mim, para que eu pudesse fazer justiça. Aí o que a Bíblia diz aqui? E sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão, pegava e o beijava, e dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então, querido, ele fez uma conspirata contra o próprio pai, roubando o coração, se fazendo passar por alguém que ia trazer justiça. Mas veja, com toda uma questão de um fundo de injustiça, que ele se sentiu injustiçado pelo seu pai, que não tomou uma atitude em função do que a sua irmã tinha sofrido, ele rejeitado sem o pai ver ele. Olha a cadeia no coração de Absalão, pela falha do seu pai em agir, né, com a sua família e naturalmente, diretamente com ele, Absalão. Querido, isso é uma coisa assim tão séria, porque a gente vê em outros exemplos na palavra de Deus, como a questão da família, porque nós podemos gerar cadeias na vida dos nossos filhos, querendo ou não, Davi gerou uma cadeia, né, propiciou que isso acontecesse na vida de Absalão. Isso a gente vê como outros homens de Deus falharam na questão familiar, e muitas vezes os seus filhos não, né, que era para ser uma geração abençoada, uma descendência abençoada, não deram um exemplo, né, e falharam terrivelmente. Se a gente for ver mesmo a questão do próprio profeta Samuel, né, já como velho e tudo, e ele perguntou, escuta, em alguma coisa eu errei, falei, né, roubei, tal, alguma coisa. Ele disse assim, nada, tipo assim, a vida de Samuel era impecável, mas os filhos dele perverteram o direito, aceitaram o suborno. Os filhos de Samuel foram um mau exemplo no povo de Israel. Né, a gente vê então que alguma coisa falhou no processo ali da criação dos filhos, de ensinar os filhos. Eli falhou também em relação aos seus filhos, tanto que acabaram, né, morrendo, até por uma forma profética. Um outro rei que acabou falhando com a questão do seu filho, e foi um grande rei, o rei Ezequias. Um dos avivamentos em Israel aconteceu por meio de Ezequias. Inclusive, né, quando estivemos visitando lá Israel, a gente andou no túnel que Ezequias tinha cavado, está lá ainda. Mas ele gerou um filho que foi talvez o pior de todos os reis de Israel e Judá, Manassés. E esse cara reinou 55 anos, ele fez queimar no fogo, né, um deus pagão, um dos seus filhos. Foi terrível Manassés. Mas é interessante que, quando a gente lê a história ali, que está a respeito de Ezequias, que nós podemos ver em 2 Crônicas 32, a partir do versículo 24, 2 Reis, a partir do versículo 20, capítulo 20, versículo 12 em diante, o coração de Ezequias se ensoberbeceu, e ele mostrou as coisas do reino para um povo pagão, e por causa daquilo veio um julgamento sobre ele. Depois até a gente pode ver isso aqui, mas apenas eu queria dar abrir esse parênteses para a questão de como nós podemos gerar cadeias, situações na vida dos nossos filhos, da nossa geração, por não atentar, né, muitas vezes naquilo que a palavra de Deus diz sobre ensino, sobre ordenar a casa,
Deus falou para Abraão para ordenar a sua casa e os seus filhos depois dele, para que viessem as bênçãos sobre ele. E alguma coisa falhou no processo ali, graças a Deus que aconteceu. Mas muitos deles que falharam de uma forma assim muito séria na questão que envolvia os seus filhos. E isso acabou gerando cadeias, acabando gerando grilhões, e aquilo acontecendo de geração em geração. No caso, por exemplo, de Absalão, essa rejeição, a gente vê acontecendo também, vocês lembram que eu já preguei aqui, sobre Jefté. Juízes capítulo 11. Jefté era filho de uma prostituta, filho de Gileade, com uma prostituta. E os seus irmãos expulsaram ele de casa, só que ele era um cara valente. Daí quando eles se viram apertados, se não me engano, pelos amonitas, chamaram ele para que se tornasse líder deles. E então ele queria dizer, então se eu vencer a batalha, vocês vão me tornar líder? Sim, sim. O que ele fez? Aquele voto louco. Que o primeiro que saísse da casa dele, depois da vitória, ele ofereceria um holocausto. Na verdade, se entende ali que foi a sua filha que veio, ela nunca mais pôde casar. Então ele não gerou descendência. E é interessante que os irmãos dele, quando expulsaram ele de casa, assim, você não vai ter herança com nosso pai, porque você é filho de uma outra mulher, de uma prostituta. Então aquilo que ele não queria que acontecesse sobre ele, acabou acontecendo, porque a sua filha não gerou descendência. Não fala que ele teve outros descendentes. Mas por que ele fez esse voto louco? Porque ele precisava de afirmação. Porque ele sofreu uma rejeição tão grande entre os seus irmãos e os anciãos ali de Israel, que a todo custo ele tinha que provar, ele tinha que se tornar líder, de uma certa forma, para provar que ele era alguém, para se autoafirmar em função de toda aquela rejeição. A rejeição, querido, eu creio que é uma das piores cadeias que pode existir na vida de uma pessoa. Porque isso acaba direcionando muitas das suas atitudes, o seu relacionamento com as pessoas. É uma coisa interessante, querido, assim, que Satanás, ele prepara verdadeiras armadilhas para que pessoas rejeitadas, muitas vezes, se sentam até assim, sabe? Eu me lembro de uma situação uma vez, há muitos anos atrás, na nossa igreja em Porto Alegre, que tinha uma pessoa assim, muito, muito problemática, eu creio que até com a questão de problemas até mentais, enfim. E aí entrou uma pessoa que a gente conhecia também dessa situação, e ela procurando um lugar para sentar, mas nem se conhecia. Foi uma situação que eu lembrei muito, assim, porque ela senta exatamente do lado daquela outra pessoa, sabe? Só para você entender, é uma coisa, um detalhe, pode ter sido coincidência, mas é interessante que como pessoas rejeitadas se atraem, como pessoas amarguradas se atraem. Sabe? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Satanás, ele vai tentar de tantas formas, querido, fazer que pessoas com problema em determinada área acabem sendo procuradas, acabem ou procurando, ou se chegando próximo de pessoas com o mesmo problema para potencializar aquilo. A Bíblia diz, por exemplo, que a raiz de amargura, ela brotando, ela o quê? Ela contamina a muitos, porque é uma raiz que tem uma árvore que cria frutos. E quando eu vejo situações como essa que aconteceu com Absalão, com Jefté, a rejeição é terrível, querido, porque ela vem normalmente carregada de uma mágoa contra alguém, contra uma pessoa, contra pessoas, contra muitas vezes os pais, contra, enfim, qualquer pessoa que seja, só que a pessoa, ela não fica com a rejeição só para ela, não fica com aquela amargura só para ela acaba espalhando, acaba dizendo, olha, fulano, não gosta de mim por causa disso, aquilo, ele passou por mim, virou a cara e tal. E aí daqui a pouco a pessoa, é verdade, sabe que eu já passei também pelo fulano, ele me virou a cara também. E parece assim que as pessoas com umas situações parecidas acabam de alguma forma até se dialogando, e Satanás sabe, querido, que como isso pode realmente gerar uma árvore de frutos terríveis na questão de amargura, de ressentimento. Isso pode ser que no meio de uma família, pode ser no meio de uma congregação, pode ser numa empresa, porque o ladrão, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Só que muitas vezes as pessoas então estão presas a isso, e gera verdadeiras cadeias nas suas almas, que elas muitas vezes não conseguem ver uma situação, elas podem até entender uma situação de aceitação como rejeição, elas podem entender completamente distorcido. Uma pessoa rejeitada, ela pode, muitas vezes ela está vendo com um óculos escuro, vamos dizer assim, ou com um óculos de grau, e ela não precisa daquele grau, mas eu quero dizer, muitas vezes ela entende as coisas distorcidas, porque existe um espírito de rejeição
trabalhando ali, e aquela cadeia não foi tratada devidamente na sua alma. Apenas para dar alguns exemplos, né? Essa semana foi quarta-feira o nosso curso de integração, né? É isso, né? Foi quarta? Foi quarta-feira. A gente estava falando sobre a questão ali de família, de casamento, e então estávamos falando sobre aquele texto muito conhecido, que se usa muito, inclusive, em casamentos, né? Mas lá de Gênesis: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso é quase de automático, a gente já sabe isso de cor. Mas muitas vezes a gente não entende a profundidade disso, em toda a sua abrangência. Por que muitas vezes o marido não consegue se unir à sua esposa ou vice-versa? Porque às vezes vivem constantes conflitos, né? É a coisa, incompatibilidade de gêneros, aquela história assim e tal. Mas quando muitas vezes a gente vai ver, querido, existe uma história por trás, muitas vezes de rejeição, que foi uma das partes que sofreu na sua casa. Então ele ou ela não consegue deixar emocionalmente o seu pai e a sua mãe. Então muitas vezes aquilo que detestava no pai ou detestava na mãe acaba vendo no seu cônjuge. Muitas vezes não houve esse desligamento emocional, porque se deixar homem, pai e mãe não é só um deixar geográfico, né? Quem casa quer casa, né? Cada um tem a sua casinha, né? Tem as suas finanças, então o marido como sacerdócio, como provedor, então tá, cada um tem a sua casa agora, enfim, né? Mas eu creio que o maior problema, querido, é quando não há um desligamento emocional. E quando eu falo desligamento emocional, eu falo exatamente de coisas que muitas vezes não foram tratadas, daí vão para o casamento sem resolver aquilo. Então, casa magoado com o pai, ou casa magoado com a mãe, muitas vezes quando o casamento, né, ou estar juntos, ou viverem juntos, não sai de uma situação de fuga do lar, às vezes até numa situação de rebeldia, numa situação de completa oposição dos pais. E como que isso vai ter a bênção? Quando se vai para um casamento, querido, quando eu lembro de Mateus 18, eu estava falando isso na quarta, Mateus 18 fala da parábola do credor incompassivo. Tinha aquele homem que devia uma fortuna e que não podia pagar, e foi perdoado, só que ele devia tinha um que devia para ele, que era o equivalente a 3 salários mínimos, por exemplo. E ele fazia o quê? Apertava o pescoço dizendo: paga o que me deves, né? Não querendo perdoar alguém que tinha uma dívida tão pouca em relação àquela que ele tinha, que era impagável, que é a nossa alegoria em relação a nós, né? Nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, Deus nos perdoou, então nós não temos jeito de não perdoar as pessoas. Mas entenda que, olhando para essa situação de estar apertando o pescoço, a pessoa que não perdoa é como se ela estivesse presa àquela pessoa, apertando o seu pescoço, dizendo: paga o que me deves. Então, está um marido casado, ou a mulher casada com seu marido, estão abraçados aqui, mas uma mão está no pescoço do pai, ou no pescoço da mãe, ou no pescoço de um tio, ou no pescoço de alguém que fez alguma coisa, de uma situação que gerou um trauma. Mas especialmente falando em relação à questão dos pais. Deixa homem, pai e mãe e se une à sua mulher. Se essas coisas não são tratadas, querido, em relação ao nosso passado, em especial em relação das nossas autoridades, pai e mãe, muitas vezes isso vai, então, influenciar diretamente no casamento. E as cadeias são terríveis. Muitas vezes acham que o problema é o outro, né? Daí sempre tal, mas o que muitas vezes não percebe é que está projetando o pai no seu marido, ou projetando a mãe na sua esposa. As cadeias, querido, pode ser, até dentro da questão do casamento, às vezes, né, votos insanos que as pessoas fazem. Quantos, né, na época de namoro, noivado, e daqui a pouco houve uma dissolução do relacionamento, diz assim: eu não vou ser feliz com mais ninguém se não for com você, eu não vou amar mais ninguém. Quantos declararam essas palavras numa situação que depois não veio a se concretizar? E aí, ele não consegue ser feliz com a pessoa que depois veio a casar, não há um amor, né, naquele nível como deveria. Por quê? Porque ele ou ela disseram que não vou amar mais ninguém como eu amei você, você é a pessoa da minha vida, e aí acaba depois gerando. Nós não, muitas vezes, querido, as pessoas elas não se dão conta do poder que há nas palavras. Provérbios 18 é bem claro: a morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto, porque cada palavra que eu falo é uma semente que depois gera uma árvore com muitas sementes, com muitos frutos. São coisas que precisam ser quebradas. A gente já vai estar chegando lá. Pessoas que
tem cadeias, né, na área, em tantas áreas, né, que não dá tempo para a gente falar aqui, porque isso aqui seria praticamente quase um seminário sobre isso, mas quando as pessoas muitas vezes têm amarras na área financeira, sem falar da questão que a gente sabe, né, de dízimos, de ofertas, e que o devorador vem mesmo, querido, amém? Isso você sabe como nós cremos em relação à questão de dízimos e ofertas, então sabemos que reter dízimos e ofertas acaba trazendo prejuízo na área financeira, acaba trazendo cadeias na área financeira. Isso eu creio que todos nós temos isso bem claro. Mas apenas salientando outras áreas que muitas vezes as pessoas se envolvem, né? Pessoas que muitas vezes, querido, tem crente que ainda faz fezinha, né? Como diz, aposta em jogos como Mega Sena, coisas parecidas. E acho que isso aí não tem consequência nenhuma, além de perder dinheiro na aposta, né? Mas eu já contei aqui, mas certamente alguns não ouviram. Eu me lembro de uma irmã que era publicitária, estava 2 anos desempregada, enfim, não conseguia emprego, 1 ano e meio, 2 anos. E aí ela veio conversar comigo, daí quando eu fui orar, o Espírito me tocou, e eu perguntei para ela, você já apostou em jogo de azar e tal? Ah, sim, olha só, antes de me converter, eu tinha apostado em jogo de azar, um bingo. Eu disse, você já pediu perdão especificamente por isso? Ela disse, não, nunca pediu, não. Então vamos pedir perdão especificamente por isso? Como eu gosto de dizer, né, a gente peca por varejo, mas confessa por atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Só que tem pecados, tem coisas que geram alianças espirituais. Mamon estava prendendo a área financeira profissional dela. Ela pediu perdão por ter apostado em bingo e tal. 2 dias depois dessa oração, ela estava empregada. Depois de 1 ano e meio, 2 anos desempregada. Você acha que foi coincidência? Tem aquelas situações, muitos também já ouviram, né, de pessoas que eu ministrei na questão da área física, em especial sobre problema de ossos, né, artrose, osteoporose. E alguém estava com uma cadeia nesta área na sua vida, no seu corpo, né, porque fazia 20 anos que não perdoava o marido. Perdoou o marido, curada assim na hora, de 20 anos de osteoporose. A outra era artrose, não perdoava na hora, perdoou, curada também, né, ali praticamente instantaneamente, pedi para ela fazer o teste e tal, estava completamente curada. Cadeias, amados, mesmo a pessoa sendo cristã, convertida, mas muitas vezes ela está quebrando algum princípio espiritual. E aí quando a gente estava falando sobre a questão de rejeição, e falamos a ponte para a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, é uma das coisas que mais atormenta a vida das pessoas, seja cristão ou não cristão. Seja o não liberar perdão, mas também o não pedir perdão, né? Porque às vezes é fácil as pessoas dizerem assim, olha, eu tenho... tanta gente já me fez coisas e tal, assim, né? E ela não fez, não. Muitas vezes, querido, ela está colhendo o que ela... Lembra que eu estava falando antes? Sobre mentira lá, que foram colhendo, foram fazendo e colhendo. Muitas vezes a pessoa está colhendo, por exemplo, uma rejeição, tem pessoas, ninguém gosta de mim, eu vou num lugar tal, mas muitas vezes ela mesma rejeitou. Às vezes as pessoas dizem, onde eu vou, as pessoas começam a criar coisas, inventar coisas a respeito de mim, mas muitas vezes essa pessoa também inventou coisas a respeito de outras pessoas. E às vezes isso é consequência multiplicado, porque você planta uma semente e colhe uma árvore com frutos, ok? Semente. A gente planta uma semente, mas a gente não colhe uma semente. Então, muitas vezes, o que está acontecendo é a colheita. Naturalmente, não é todas as vezes, não tem nem como dizer uma porcentagem, mas nós precisamos entender isso. Se o que está acontecendo é uma colheita, ou muitas vezes é uma prova, Jó, né, não estava colhendo nada do que ele fez. Foi uma questão lá que Satanás disse assim, está vendo Jó e tal, o homem, então toca nele e tal, papapá. Jó não estava colhendo, mas a gente sabe que aquilo levou Jó a um outro patamar no relacionamento com Deus, mas em Jó não era colheita. Mas muitas vezes que as pessoas estão colhendo, querido, cadeias na sua vida, cadeias na sua alma, cadeias na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área relacional, são coisas que acabaram sendo plantadas por atitudes, muitas vezes por palavras, como coisas que a gente já citou, e isso precisa ser desfeito. Isso precisa ser colocado diante do Senhor, e a gente vai então depois concluir com aquele texto que um dos textos que nós falamos no início. Tem cadeias, amados, que é a mesma situação que eu ouvi, que é muito interessante, uma pessoa que era muito envergonhada, sabe, aquela pessoa muito tímida, muito envergonhada, vergonha de qualquer coisa, então imagina em questão de público, falar em público e tal.
Quando ela foi buscar a ministração, o que se descobriu? Que no dia que quando ela nasceu, a mãe dela foi parto normal, né? Enfim, não foi cesárea e tal. E diz que na hora ali de ela estar nascendo, enfim, no momento do parto, veio toda a família, veio um monte de gente, e a mãe dela naquela situação, né, de parto normal, passou uma vergonha terrível naquele momento. E aquela vergonha passou para a filha que estava nascendo, e ela então carregou aquela vergonha. Então precisou ser ministrada sobre isso, em função de uma coisa que não tinha nem consciência. Veja, tem coisas que são pecados geracionais, como a gente está falando de Abraão, como a gente está falando de Davi, mas muitas vezes tem fatos, querido, que aí precisamos o quê? Da revelação, de uma palavra de conhecimento. Muitas vezes, né, a questão da pesquisa, quando a gente ministra quebra de maldição, a gente usa pesquisa e também revelação. Tem coisas que só Deus, para vir com a chave ali e abrir, né? Eu não sou, querido, a minha área não é forte na área de palavra de conhecimento, muitas vezes, né, Deus já usou, de forma muito específica, né? E eu me lembro uma vez que nem estava ministrando, mas estava conversando com um irmão que ele teve, né, problemas na questão, né, de desvio na área sexual, enfim. E eu nunca me esqueço, quando eu estava assim conversando com ele, a gente estava orando, daí me veio um nome assim. Eu perguntei: quem é o Leandro? E assim, um rapaz dizendo assim, foi o cara que eu mais tive envolvimento, né, na área sexual, enfim. Então, ali Deus deu uma chave para a libertação dele naquela área. Uma outra vez, eu estava conversando com um irmão também da igreja, e conversando com ele no telefone, ele estava no serviço, eu perguntei: ô fulano, tu tem uma colega chamada Adriana? Ele disse assim: tem, chama ela aqui. Aí eu comecei a conversar com ela, nem sei o que eu falei, foi assim, quase uma conversa natural. Aí ele perguntou assim depois, né, voltou o telefone para ele e disse assim: Samuel, o que tu falou para ela? Ela disse que tu falou coisas que nem o marido dela sabia. Eu não sou muito afeito, né, normalmente não sou usado nesse nível, né, de palavra de conhecimento, mas Deus já permitiu isso. E a gente vê, querido, como é necessário, em muitas situações, uma intervenção divina que só aquilo que está realmente na mente de Deus, que muitas vezes a pessoa nem lembra, a pessoa não sabe, para trazer à tona uma situação para que a pessoa seja livre daquela cadeia. O tremendo, querido, é que nós temos tudo isso disponível em Deus, mas a gente não pode esquecer daquilo que a gente vê como as chaves assim principais. Não vou nem dizer, na verdade, eu dizer isso acima, abaixo de qual chave, mas quando a gente vê aquilo que é a raiz da nossa libertação, da nossa salvação, não tem como não pensar que isso é a chave realmente principal para as nossas mazelas. Lembrando, até se puder, está desligado. Lembrando 1 Pedro 1, 18, 19 e diante, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que vossos pais vos legaram, mas como pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue, o perdão. Queridos, quando nós falamos sobre ressentimento, amargura, rejeição, a base para sermos livres dessas coisas que nos atormentam, em primeiro lugar, é liberar perdão àquele que nos rejeitou. Liberar perdão àquele que nos causou uma ferida, um trauma, algo que muitas vezes é inimaginável, né? Talvez alguém esteja me ouvindo, Samuel, mas tu nem imagina o que eu passei. Eu conheço uma irmã, querida, que eu já comentei isso em algum momento aqui. Ela era estuprada pelo seu pai dos 9 aos 12 anos. Pelo pai dos 9 aos 12 anos. Seu tio também abusou, estuprou ela e tal. Você conversando com ela, você não imagina que essa mulher passou o que ela passou. Sabe alguém, querido, que o perdão realmente foi algo eficaz na sua vida? De liberar perdão sobre o seu pai, de liberar perdão sobre esses ofensores que fizeram isso com ela. O perdão do qual ela foi alvo, do qual nós fomos alvo, ela estendeu isso para aquele que fez algo terrível contra ela. Tem uma história da Argentina de
de uma mulher que foi morta de uma forma muito trágica. O cara pegou uma espada e, né, foi aquelas formas parecem medievais de matar alguém, sabe? Nem vou entrar em detalhe. Mas o filho dela disse assim, quando eu ver esse cara, eu vou matar esse cara. Nesse meio, daí falou isso. Aí um dia ele num bar, ouviu um cara falando de como tinha matado uma mulher. E ele descobriu que aquele era o assassino da mãe dele. E aí então ele falou, eu vou matar, eu vou descobrir onde é que esse cara morou. Nesse meio tempo ele se converteu. Aí diz assim, eu não vou matar ele, mas vou odiar, não quero saber, aquela coisa. Foi passando o tempo. E o Senhor trabalhando, e assim, não vou odiar, mas eu nunca vou perdoar ele por isso que ele fez e tal. Resumindo a história, a coisa foi aumentando cada vez mais, ele foi baixando a guarda e permitindo que o Espírito trabalhasse na vida dele, foi entendendo o perdão de Deus sobre a vida dele. No final da história, querido, ele foi visitar o cara na cadeia, porque ele já tinha sido preso nesse tempo. Acho que era inverno, ele foi lá, visitou o cara, deixou o casaco dele com o cara, e pegou o casaco do cara de volta e saiu da cadeia com o casaco do cara. Foi lá abençoar o assassino da mãe dele. Como que alguém pode chegar num nível de perdão desse, queridos? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Nós precisamos entender, querido, que por trás do ofensor existe alguém que foi ofendido, existe alguém que foi ferido. Naturalmente, nós não passamos a mão por cima, mas nós precisamos entender o que Satanás faz na vida das pessoas. E se eu apenas me olhar como vítima, a pessoa como ofensor, eu não vou entender a graça que Deus quer alcançar aquela pessoa. Ela vai pagar na justiça, vai ser como aquele cara foi preso, né? Enfim, isso não isenta a pessoa da sua responsabilidade. Mas o meu coração precisa estar livre em relação àquela pessoa. E assim como Deus me perdoou dos meus pecados, e diante de Deus não tem pecadinho e pecadão, querido. Você acha que esse serial killer aí, né, que está bastante falando na mídia, ele é mais pecador do que qualquer outra pessoa, só porque a outra pessoa, né, não fez mal para ninguém, é quase, né, um santo, vamos dizer assim, entre aspas, que não fez nada e tal, ele só, né? Não, querido. Só que o pecado na vida dele, a carne na vida dele, se manifestou de uma forma terrível, né, aos nossos olhos, mas diante de Deus, todos são pecadores, todos mereciam o fogo do inferno. E todos foram alcançados pela mesma graça, que foi o fato de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Querido, Jesus morreu pelo Hitler e morreu também pela Madre Teresa de Calcutá. Ambos precisavam se arrepender em algum momento. Mas muitas vezes nós podemos taxar ou dizer assim, não, fulano, meu Deus, quem é isso? Fez tal coisa, né? Caiu em pecado, a pessoa já pensa, deve ter adulterado, deve ter roubado. Ninguém diz que caiu no pecado de orgulho. Ninguém fala essas coisas. Não se fala nisso, né? Mas é pecado. O orgulho foi o que derrubou Satanás dos céus. Satanás não assassinou nos céus. O orgulho derrubou ele. O orgulho, querido, eu considero uma das coisas mais terríveis que tem, porque a pessoa ela não enxerga seus erros. Foi tão sério na vida de Ezequias, o orgulho, que quando veio a sentença do profeta sobre ele, sobre a descendência dele, porque ele disse assim, olha, vai chegar o tempo que tudo que tu mostrou para Senaqueribe, né, que é o rei da Síria, para o exército da Síria, vai ser levado daqui. Veio uma sentença, e aí, o que Ezequias disse? Foi boa essa palavra, né, porque isso, boa essa palavra do Senhor, porque isso não vai acontecer nos meus dias. Cara, ele estava dizendo, bom que não aconteceu com ele na geração dele, mas ele estava dizendo, os meus bisnetos, tataranetos vão sofrer isso, não tem problema. É como se dissesse assim, não vai acontecer comigo. O rei Ezequias, um dos maiores avivalistas. Mas quando o orgulho toma, querido, ele cega. A pessoa não olha para a sua descendência. Não olha muitas vezes para os outros. Se eu estou bem, se a minha geração está bem, se o meu reino está bem, não tem problema. Eu creio que o orgulho é uma das piores cadeias que tem, querido. As piores cadeias. E ninguém pode se achar assim, não, olha, eu já me humilhei tanto, já fui tão humilhado, não tem nada a ver com orgulho, com humildade isso, né? Se eu não dependo do Senhor, querido, se a minha vida, eu tomo as decisões, se a minha vida é independente, eu estou permitindo que o orgulho tome conta. E você já viu que Satanás caiu no orgulho sem ter
demônio para tentar ele nos céus. E não tinha carne nos céus. Você já parou para pensar isso? Satanás caiu em pecado nos céus. Não foi aqui na terra, cheio de tanta tribulação, tentação e tal. Não tinha carne no céu. E não tinha demônio no céu. Ele caiu em orgulho. Como nós não podemos, como nós precisamos estar apercebidos, amados, para que uma cadeia como essa não tome conta da nossa alma e a gente venha tomar decisões que podem afetar terrivelmente nossas gerações. Já concluindo, texto muito conhecido, inclusive usado muito pelo nosso presidente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta, querido, a nossa alma de cadeias, de grilhões, é não um conhecimento intelectual, mas considerando, inclusive, que essa palavra foi a mesma usada lá para José em relação a Maria, de relação de intimidade sexual, nós precisamos ter uma intimidade com a verdade da palavra e ela se tornar verdade na nossa vida. Por isso que eu gosto de falar muito de Gaio, né? Até eu transcrevi aqui, 3 João 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha saúde, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a tua alma. Como que a alma de Gaio ia tão bem? O único que na palavra tem um testemunho dizendo que a alma dele ia bem. Não está falando aqui, né, do corpo e bem, do espírito e bem. Gaio tinha um testemunho que a alma dele ia bem. Ou seja, é uma alma, querido, que não estava aprisionada em algum calabouço, em algum sentimento de amargura, de rejeição, de autocomiseração. A alma dele ia bem porque andava na verdade. Amados, como nós precisamos da verdade, da palavra, realmente assim, sabe, vivida todo momento na nossa vida. Nós podemos ser grandes homens e mulheres de Deus, mas a gente já viu, querido, que isso não isenta a gente de muitas vezes passar coisas erradas às nossas gerações. A gente pode descer até fogo do céu, como Elias. Num dia ele fez isso e matou 450 profetas de Baal. No outro dia ele estava pedindo para ele a morte. Mas lembra o que ele disse? Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Alguma coisa havia na geração de Elias, na vida de Elias, que ele tinha herdado dos pais dele. Talvez ele estava dizendo: Senhor, os meus pais não sabem lidar com a crise, não sabiam lidar com a ameaça, com o medo. Eu também não sei lidar com isso. Tente, sabe, entrar fundo no que Elias usou como desculpa. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Meus pais não conseguiram lidar com isso, eu também não sei, não sou melhor que eles, então eu quero a morte. Talvez, querido, os pais dele sofriam com uma depressão. Talvez ali Elias também foi cometido ali de uma depressão profunda, de algo, talvez ainda que fosse instantâneo, mas de alguma forma aflorou uma situação que veio dos pais dele, de um contexto familiar. Tanto é, querido, que só diz Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, não fala da genealogia de Elias. Normalmente fala, né, na Bíblia ali fala, é como se fosse o sobrenome da pessoa. Davi, filho de Jessé, filho de Obed, né? E aí vai, né? Tantas genealogias ali. Elias não fala nada, só fala que é dos moradores de Gileade. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Mais do que nunca, amados, nós precisamos nesses dias que a nossa alma seja uma alma curada, uma alma restaurada, uma alma que não haja cadeias, para que as pessoas que estão hoje ao nosso redor, amados, e cada vez mais, até em função desse contexto de pandemia, tantas situações que têm aflorado, talvez as doenças emocionais, quando se fizer uma pesquisa, vai se ver que elas cresceram, já existe até pesquisa, já se fala sobre isso, mas talvez, querido, a gente ainda vai ter uma ideia real do que está acontecendo nesse tempo. Talvez tantas pessoas, inclusive,
estão sendo acometidas por essa enfermidade porque a sua imunidade, por meio da questão emocional, não só física, mas está abalada. É o medo, muitos cometidos pela depressão, muitos cometidos por uma síndrome de pânico. E o inimigo, querido, ele naturalmente ele tenta aproveitar isso de várias formas. Quantas pessoas talvez ainda sofrem até com a questão ainda da escuridão, né, não conseguem dormir sozinhas, ou dormir, né, no escuro, por situações que passaram traumas. Quantos muitas vezes foram até mordidos por um cachorro e hoje tem verdadeiro pavor de passar perto de diz aí bem tranquilinho assim, né, porque o pinte pode ser, porque muitas vezes quando aquilo entrou na sua alma como uma verdadeira presilha, e ela não consegue se ver livre daquele medo, não consegue se ver livre de determinado trauma. Eu não sei se aqui nessa noite alguém que nos acompanha pela live, talvez você possa, querido, estar vivendo até por anos uma situação em que você não consegue sair dela. Talvez seja uma questão profissional, talvez você não consegue terminar curso, terminar coisas, sempre algo é abortado na tua vida. Você tem medo de se expor, medo de falar em público, medo de desafios. Talvez você percebe, querido, que na tua história, na tua família, às vezes tem até padrões como esse, que aconteceu com Abraão e sua linhagem, com Davi e sua linhagem. Sabe, tem outros padrões, amados, que às vezes acontece como famílias que muitos acabaram tirando a vida, famílias que muitos sofrem um determinado tipo de enfermidade, por exemplo, vários com diabetes, vários com problemas de coração, vários muitas vezes com mortes trágicas em acidentes. E muitas vezes isso teve então uma raiz que a gente muitas vezes não sabe, mas que há, querido, a cura, a solução, a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Caio andava na verdade. E uma das verdades, querido, da palavra de Deus que falamos é o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Amém. Isso eu creio que é a maior chave que podemos dizer. Perdão do qual nós fomos alcançados. Se confessarmos, talvez você experimente coisas na tua família que outros fizeram no passado. Como eu falei de coisas de ancestrais, a Bíblia diz, Daniel 9,16, ele reconheceu que Jerusalém estava naquela condição por causa do pecado deles e dos seus pais. Como eu já falei em outras situações, nós não temos a culpa do que os nossos antepassados fizeram, mas muitas vezes nós estamos colhendo a consequência. Aquela geração que nasceu do deserto ficou 40 anos no deserto porque os que saíram do Egito pecaram. E aí todo mundo teve que andar 40 anos no deserto. Então teve criança ali, nasceu no deserto e ficou ali quase 40 anos por causa do pecado dos pais. Eles não tinham a culpa, mas sofreram a consequência. Só que o sangue, querido, ele toca as gerações. O sangue de Jesus, querido, ele afeta as nossas gerações. Nada se pode fazer de alguém que já pecou. O pecado, ele é a responsabilidade. Aqui, amém? Não se pode aniquilar a culpa da pessoa que já passou, que já morreu, nada disso. Mas a consequência, o sangue é poderoso para desfazer aquilo que nos sobrevém. Há um texto muito precioso que está em Levítico, capítulo 26. Quando Deus estava falando sobre a questão de se Israel pecasse, ele disse assim: aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Por causa do que eles fizeram e os seus pais fizeram, eles estavam sofrendo e iam sofrer consequências. Mas olha só: então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei contrariamente com eles, os fiz entrar na terra dos seus inimigos.
Se então seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, eu também me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. No momento que eles confessassem os seus pecados, e os pecados dos seus pais, ia mudar a situação que eles estavam vivendo. Sabe, queridos, nós não precisamos carregar consequências sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência, por causa do que os nossos pais fizeram. Isaac em algum momento falhou e permitiu que a mentira de Abraão viesse sobre ele. Jacó, ele poderia não permitir que aquele mesmo espírito de mentira passasse, mas ele também pecou. Assim aconteceu com os filhos de Jacó. Os filhos de Davi poderiam ter também cessado, mas a consequência do pecado, aquela influência acabou vindo. Deus, querido, fala na sua palavra que Ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. A misericórdia do Senhor é 1000 gerações sobre aquele que nos ama. Nós podemos viver uma vida aqui, querido, mais que vitoriosa, livre da influência de mentira, livre da influência de imoralidade, livre da influência de coisas que, sabe, querem subjugar a nossa alma. Jesus levou todas as maldições. Nós não precisamos, querido, carregar um padrão comportamental da nossa família. Não é porque o meu pai, meu avô, meu bisavô, graças a Deus meu pai não é assim, mas estou dizendo, se fosse o caso, sabe, às vezes as pessoas dizem, meu pai era faca na bota, meu avô tem até situação, então eu também sou assim, eu também ajo da mesma forma, eu sou pavio curto. E as pessoas fazem isso até com orgulho, porque o seu pai, seu avô, seu bisavô, a história é assim, então acabam perpetuando aquilo. Mas eu digo não, o sangue de Jesus que nos resgatou dessa vã maneira de viver que nós herdamos dos nossos pais. Eu não preciso herdar deles as coisas erradas, eu quero herdar as coisas boas, o padrão bom que eles nos legaram, porque eles nos legaram coisas boas. Mas aquilo que não foi raiz plantada pelo Senhor e que vieram deles, eu não quero, e não quero isso sobre os meus filhos. Nós não precisamos sucumbir, querido, a um padrão errado. Muitos estão vendo sobre os filhos aquilo que eles passaram, muitas vezes, sabe, na área do alcoolismo, na área dos vícios, na área das noitadas, e sofrem com isso. Mas quer dizer, o teu filho não precisa sofrer, você não precisa sofrer. Se tem alguém que está me ouvindo, que talvez você está vendo esse padrão se perpetuar, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, para cadeias, grilhões quebrarem, padrões de iniquidade, padrões de pecado geracionais serem quebrados. Ele levou todos os pecados dos nossos ancestrais, dos nossos e dos nossos filhos, daqueles que vão nascer. Ele levou na cruz a poder para aniquilar a consequência do pecado, a poder para aniquilar esse poder do pecado, que nós que já recebemos Jesus, somos considerados mortos para o pecado, já morremos para Ele. Não precisamos dar lugar a Ele, e não precisamos ver os nossos filhos sofrendo com isso. Há poder no nome de Jesus. Curve a sua cabeça por um instante. Há poder no nome dEle. Há poder no nome dEle. Há poder no nome dEle, querido. Ramandoria Karabassúria Lamandarababasseria Andalabassuria Kabarabassu. Mas eu quero dizer algo, preste bem atenção. Nós falamos aqui sobre perdão, querido, esse perdão que nós fomos alvo, um perdão que não merecíamos. Mas talvez há alguém aqui que ainda não perdoou, não liberou um perdão, querido, sobre talvez o seu pai, a sua mãe, sobre alguém que te fez algo. E talvez, querido, você sofre hoje, faz as mesmas coisas erradas que você atribui ao seu pai, pelo que você viu nele. E sabe, quando nós não perdoamos alguém, em especial quando a gente está falando de gerações, de pais, de avós, aquilo que você odiava no seu pai, na sua mãe,
Se você não perdoa ele por causa daquilo, o mesmo espírito que atuava na área do teu pai e da tua mãe vai atuar sobre você. Aquele mesmo espírito, ele encontra legalidade se eu não perdoo o meu pai e a minha mãe. Há poder, querido, para quebrar essas cadeias. Neste momento, enquanto estamos adorando o Senhor, se há alguém que você precisa perdoar, querido, faça isso agora. Onde você está? Diga: eu perdoo meu pai e a minha mãe por toda a rejeição que eu sofri, por eu ter sido preterido entre os meus irmãos, por isso terem falhado. Não se esqueça que provavelmente é bem possível que o teu pai e a tua mãe foi vítima, talvez junto do teu avô, do teu avó, da tua avó, porque talvez foram vítimas dos teus bisavós, porque veio passando. Olhe com olhos de amor, com olhos de misericórdia. Quando perdoamos, Deus nos dá a oportunidade de manifestar o caráter perdoador de Cristo. Jesus sendo crucificado, Jesus naquele momento de dor e vergonha terrível, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olhe para essa pessoa, para esse ofensor, como aquele homem olhou para aquele que matou a sua mãe. Olhe com olhos de misericórdia, assim como nós fomos alvos da misericórdia, do perdão e do amor de Deus. Perdoe, não sonegue o perdão, nós não temos esse direito. E seja livre, seja livre. Aquela pessoa que te enganou, que te traiu, que te passou a perna, e pede perdão nesse instante, e seja curado, e seja liberto. E corra, avance para as coisas que diante de você estão. Prossiga para o alvo, mas deixe para trás, querido, aquilo que te acorrenta. Há poder no nome dele. E se há algo para confessar, faça isso nesse instante. Se há padrões, querido, de imoralidade, se há padrões, querido, de falsidade, de mentira, faça isso diante do Senhor, peça perdão ao Senhor. Satanás, que nos tem enganado a tantos. Esses dias eu creio que a pornografia é uma das coisas que mais tem atacado no meio cristão. Certa vez eu e a Tati participamos de um seminário de treinamento de líderes cristãos, e eles fizeram uma pesquisa ali anônima, e eles comprovaram que eles já sabiam. Mais de 30% daqueles líderes consomem pornografia. Querido, isso é inadmissível. Isso tem, querido, infelizmente, afetado tanto no meio da igreja. Se você tem permitido, querido, que de alguma forma a pornografia te alcance, onde você está agora, talvez você está me ouvindo num lugar que eu nem sei, mas você está me ouvindo por live. Peça perdão ao Senhor, há poder para te libertar dessas cadeias. Talvez alguém que está me ouvindo, você foi abusado, e talvez por meio disso um espírito nesta área começou a te oprimir. Seja liberto, seja curado, e perdoe o abusador, perdoe o ofensor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. O Senhor está levantando uma igreja santa, sem mácula, sem ruga. Confesse diante dele, querido, que seja, porque todo o pecado ele levou na cruz do Calvário. Mas não carregue isso para o teu lar, não carregue isso para o teu casamento hoje ou para o teu futuro casamento. Seja livre de cadeias nessa área, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, 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 há poder no nome de Jesus.
Talvez alguém te tocou como não devia quando você era ainda uma criança, quando ainda você era uma menina, um menino. Perdoe, perdoe, perdoe. Não permita, querido. Não permita, meu querido. Que essa bola de ferro continue amarrada ao teu pescoço. Perdoe e seja livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Permita que a verdade da palavra do Senhor penetre no mais íntimo dos nossos corações. Como Paulo diz, ela é poderosa para salvar as nossas almas. E salvar no sentido também envolve libertação. Permita que a palavra do Senhor penetre o mais profundo do teu coração. Mas não permita, querido, a partir dessa noite, continuar carregando qualquer amargura, ressentimento, sentimento de rejeição. Sabe, você é filho do Pai Eterno, você é filho do Abba, você é filho do Deus Todo-Poderoso. O que vale sobre a tua vida é o que Ele diz. Você é precioso, você é preciosa, você foi adotado, você foi adotada, você foi escolhida, você é a imagem e semelhança dEle, você foi criado para viver os sonhos e o propósito do Deus eterno, do teu Pai Celestial. Viva isso! Você é uma joia rara, você é uma joia preciosa. Não permita que nada roube, que nada atrase os sonhos de Deus sobre a tua vida. Seja livre. Seja livre. E se há algo realmente que precisa se arrepender, peça isso, perdão a Ele. Peça perdão a Ele. Ele é poderoso para perdoar e purificar de toda injustiça. O seu sangue é eficaz. O seu sangue é eficaz, não importa o que você tenha feito. Ao ponto que Ele nem se lembra mais dos nossos pecados. Quando nós confessamos, seu sangue é muito eficaz. Receba isso. Receba essa graça, receba esse perdão. Não precisa confessar mais de uma vez, querido. Se você confessou, se você se arrependeu, esse sangue perdoa e purifica. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, que nos restaurou, que nos curou, que nos libertou. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Podem sentar, queridos, rapidamente, aleluia. 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 Talvez a gente aprofunde mais em algum outro momento, alguns temas, querido, mas eu creio que por hoje, algumas coisas, eu creio que o Senhor nos alertou e nos trouxe algumas coisas à tona e para tomarmos as atitudes corretas. Apenas quero deixar esse recado que talvez há coisas na tua vida que precisam, além dessa atuação naturalmente, que vai ser sempre assim, a atuação da palavra do Espírito, mas muitas vezes conversar com algum de nós, né, como líderes, como pastores, né, coisas que a Bíblia fala sobre nós confessarmos nossos pecados uns aos outros, né, e orar uns pelos outros para sermos curados. Tem coisas que precisa haver a administração para haver a cura, amém, queridos? Então não se constranja de procurar. Nós, como líderes, pastores e pastoras, estão disponíveis para ouvir você, né, orientarmos e buscarmos a direção de Deus. Muitas vezes vai ser nesse momento que vai vir aquela palavra de revelação, aquela palavra de conhecimento, em que Deus vai ir com a chave certa, né, naquela situação. Amém? Estamos sempre disponíveis, é só nos procurar, conversar com a gente, amém? E teremos o prazer de poder atender.